Olá, oitavo ano, vamos conferir as respostas das páginas, deixa eu só fechar aqui, certinho, da página 70 a 73, tá? Vamos lá? Essa é a crônica, nós já explicamos sobre esse gênero textual, agora eu vou ler com vocês essa crônica Hierarquia, de Luiz Fernando Veríssimo. Bom, deveria haver em todos os setores de atividade a mesma hierarquia que existe entre os militares, os religiosos e os espiões ingleses. Assim, você e eu iríamos subindo de graduação em graduação, da mesma maneira que, por exemplo, o pároco passa a padre e depois a bispo. E existo? Todo general começa como tenente, e o agente secreto deles, majestade, deve galgar os sucessivos estágios da sua carreira, todos designados por números, se o Ian Fleming não estava mentindo. O agente inglês, tendo completado seu curso básico de línguas balística, apreciação de vinhos e como sobreviver ao inverno russo, no caso de passar para o outro lado, começa sua carreira com a graduação mais baixa, 000. Licença para ir buscar sanduíche na esquina. Pensar em projetos de remoto interesse para a estratégia mundial britânica, como o acesso terrestre às Malvinas, e não dar palpite. Depois passa uma a uma para as graduações superiores. 001, licença para pensar mal do inimigo. 002, licença para rogar praga contra o inimigo. 003, licença para passar trote por telefone na embaixada do inimigo. 004, licença para assustar o inimigo. 005, licença para usar objetos roubudos do inimigo e deixá-lo inconsciente e muito irritado. 006, licença para aleijar. 007, licença para matar. 008, licença para ficar no escritório, usar o lavatório executivo e mandar 000 buscar sanduíche na esquina. Todas as profissões deveriam ser assim. Não haveria apenas um aprendizado ou um simples avanço na carreira, de contínuo a ajudante de escritório, a subgerente, a noiva da filha do diretor, a dono de tudo. Mas uma lenta e criteriosa acumulação de méritos, e no caso de profissões perigosas como instrutores de artes marciais e escritores, a medida facilitaria o controle das autoridades. É impensável que qualquer pessoa possa escrever o que bem entenda e até publicar o que escreve sem nenhum regulamento, ainda mais sabendo que a palavra escrita tem um poder de persuasão equivalente a um golpe de karatê no ouvido. O escritor deveria ter alguma coisa parecida com o porte de armas, e o seu licenciamento progressivo deveria obedecer a uma hierarquia quase britânica. Por exemplo, 000, licença para riscar paredes e costas de envelopes. 001, licença para fazer versos. 002, licença para fazer contos imitando mal o Guimarães Rosa. 003, licença para tentar o realismo fantástico. 004, licença para usar o etc. etc. E a fiscalização seria severa. Para ter o direito de ocupar essa expansão de bem e caro papel de jornal, eu teria que ter a minha documentação sempre em ordem e respeitar suas determinações. Senhor Veríssimo, sim, minha identificação, sou fiscal da Academia Brasileira de Letras, seção de defraudações. Eu andei fazendo alguma coisa errada? Aqui está, sou o 006. Licença para dar palpites, mesmo quando ninguém pede. Posso mostrar meu atestado de antecedentes também. Comecei fazendo texto para folhinhas, você sabe? Segunda, terça, quarta. Nós sabemos, sua licença não é 007. 007? Licença para usar o ponto e vírgula? Não, mas... Recebemos uma denúncia. O senhor usou ponto e vírgula em 2 ocasiões semana passada. E outra coisa. O quê? Essas crônicas, com muito diálogo, sim, também não pode. O quê? É um recurso para chegar ao fim da coluna mais depressa, escrevendo menos. Mas está previsto na regulamentação. É proibido. Hein?
Chega, não cairemos no seu jogo. Por enquanto fica só o aviso. Se o senhor persistir, seremos obrigados a multá-lo, lacrar sua máquina de escrever e embargar seu Aurelião. O senhor não teria que recomeçar a profissão de baixo, escrevendo grafite em parede de banheiro público. Cuidado! Disponível em www.literalterra.com.br Veríssimo. Bom, querido, crônicas de Veríssimo sempre muito animadas, muito interessantes, né? Vamos lá. Nessa crônica de 1985, o autor refere-se à profissão de escritor como perigosa, comparando-a de um instrutor de artes marciais. Na sua opinião, por que para ele escrever é uma profissão perigosa? Bom, essa resposta é logicamente pessoal, tá? Eu vou ler para vocês uma sugestão do livro, tá? Seria interessante esclarecer aos alunos que a crônica é de 1985, ano do término do regime militar. Então, o contexto histórico vale muito, tá, gente? Caracterizando pela repreensão e pouca ou nenhuma liberdade de expressão. Vale ressaltar para os alunos o quanto era perigoso dizer, escrever, cantar, o que se pensava naquela época. Então, o período de regime militar, vocês sabem que foi um período que vocês aprenderam história, né? Muito repreensivo, né? Muito de nenhuma liberdade de expressão. Então, pensando nesse contexto histórico, né? De acordo com esse contexto diacrônico da língua, nós podemos agora expressar o que pensamos a respeito do que ele mencionou, tá? Ele disse que a profissão de escritor na época era muito perigosa. E aí, o que ele quis dizer com isso? Tá? Então, quero que vocês... Ele até comparou com um instrutor de artes marciais. Quero que vocês escrevam aí, ok? Porque para o autor, o ato de escrever requer uma regulamentação rigorosa, tal qual um porte de armas. Porque as palavras podem ter um grande poder de persuasão. Por isso, essas palavras não poderiam ser expressas livremente, tá? Nesse período. Substitua no texto a seguir a palavra destacada por outra de sentido semelhante. Eu teria que ter a minha documentação sempre em ordem e respeitar suas determinações, substituindo determinações por ordens, resoluções, prescrições, decisões, tá? 4. Quais são as infrações cometidas pelo autor de acordo com o fiscal? E qual será a sua penalidade se ela reincidir? Utilizar o ponto e a vírgula sem estar licenciado para tal e sem valer de diálogos para esticar a crônica sem escrever muito. Se ela insistir, terá sua máquina de escrever e seu dicionário confiscado e perderá suas licenças, voltando a ser um escritor em começo de carreira. A penalidade, né? É imprescindível que qualquer pessoa possa escrever o que bem entenda e até publicar o que escreve, sem nenhum regulamento. Você acredita que este era, de fato, o ponto de vista do autor? Nós percebemos que não, né? Devido ao tempo que ele escreveu, percebemos que havia uma restrição. Então, eu quero que vocês escrevam. Existe aqui também uma sugestão do livro, tá? Espera-se que o aluno perceba que o autor se vale de recursos da ironia, tá? Ele afirma algo que ele não acredita ser verdade, tá? Para se opor à fiscalização excessiva do que se dizia e pensava à época, ok? Então, nós vamos ficando por aqui. Espero ter ajudado vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.